Olá, meus amigos, tudo bem? Começamos hoje, né, nesse momento, a live de número 17 da Comunidade Aberta. São 20 horas, 20 horas. Hoje são 13 de janeiro de 2023. Como sempre começamos, eu peço a vocês para me dizerem se o som e a imagem estão ok. Estão ok para vocês? Som e imagem, me deem um feedback aqui no chat, para que eu possa verificar se está tudo ok e começarmos imediatamente. Ok? A Ivana dando ok, Tereza, Cassiano, ok. Tudo ok. Né? Silvia, Ailton, muito bem. Muito obrigado. Vamos iniciar. Eu vou fazer uma. Muito obrigado. Eu vou fazer uma breve exposição de alguns temas, e aí partimos, então, começamos as respostas às perguntas, ok? É natural que nesse momento que nós estamos vivendo haja uma certa ansiedade. Estamos num momento de muita instabilidade. Como eu disse já, 2023, como eu falei no 111, 2023 será um ano bastante desafiador. Compreender o jogo global, como ele funciona, seu modus operandi, o papel de cada jogador, etc., vai fazer você compreender o jogo local, o jogo que se desenrola no nosso país. Por quê? Porque a lógica do jogo global é aplicada também aqui no jogo local. Eu avisei há algum tempo atrás, já numa entrevista num outro canal, que para você antecipar-se aos acontecimentos do que ocorreria no Brasil, bastava olhar para o que aconteceu nos Estados Unidos há 2 anos e meio atrás, ok? Se você compreender bem o jogo, você vai ver que os roteiros eles se repetem, eles se tornam repetitivos, porque a estratégia é a mesma dentro, naturalmente, das adaptações necessárias ao cenário, ao teatro de operações local, ok? É importante que vocês lembrem-se do que eu já falei, inclusive na live 16, que os dominadores globais têm a necessidade agora de novos catalisadores, né? Então, eles vão colocar novos catalisadores, uma vez que os catalisadores anteriores não surtiram o efeito que eles desejavam. Eles gostariam, naturalmente, que as pré-condições para o checkmate global já estivessem maduras, e ainda não estão. Então, é natural que agora, em 2023, eles coloquem novos catalisadores. Para quê? Para solidificar as pré-condições que ainda estão ausentes ou pouco sólidas para o checkmate global. O que nós já estamos vendo agora em 2023? O envio de mais armas lá para a Ucrânia, inclusive blindados sofisticados. Uma vez até que o arsenal americano de Javelin, Stinger, etc., já está muito baixo em função do consumo na guerra. Mas eles vão mandar agora mais tanques, a Europa vai mandar ainda mais blindados para lá, a fim de que aquele conflito naturalmente tome a dimensão que desde o início os dominadores globais queriam. Além disso, nós vamos ver também em 2023, já começou, aquela política de Covid-0 da China, né, agora liberada, e chineses viajando para várias partes do mundo, inclusive para a Europa, e muitos deles contaminados. Okay? Sabe-se que o nível de contaminação que ocorreu na China foi muito alto, e naturalmente esses viajantes dissiparão esse vírus. Okay? Aliás, foi feito em outubro uma simulação lá pelo Bill Gates, o instituto dele, junto com mais duas organizações, sobre uma pandemia com uma disseminação, uma contaminação catastrófica, segundo o que foi colocado. Então, sejam guerras, né, que eles vão incrementar na Ucrânia, já existe uma no Iêmen, agora nós temos um novo governo de Benjamin Netanyahu, que é o governo mais à direita, né, que Israel já teve, o que pode gerar naturalmente um conflito com o Irã,
ok? Nós temos lá na Síria a Turquia tentando compor-se, né, para sair daquela questão síria, porque a Turquia está tendo muitos problemas econômicos, mas há um investimento no conflito na Ucrânia, né? Então, essa questão belicosa, a questão dos conflitos bélicos, inclusive sendo esse conflito na Ucrânia uma guerra proxy, né? A Rússia lutando contra o Ocidente, que é como um todo, esses conflitos bélicos serão exacerbados. Teremos essa questão, provavelmente, de saúde, como eu já coloquei, uma vez que os turistas, viajantes chineses, estão viajando agora pela Europa e por vários outros países, né? Nós temos a questão financeira. Dificilmente nós passaremos 2023 inteiro sem que hajam modificações relevantes a nível de checkmate global financeiro, ok? Inclusive, hoje já é consenso que haverá uma recessão, na verdade, uma estagflação, também uma estagnação combinada com inflação, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. As grandes empresas já começaram uma onda de demissões lá, teve o problema das criptomoedas, enfim. Então, seja na questão financeira, seja na área de saúde, seja na questão bélica, né, 2023 começa, então, a mostrar as consequências daquelas causas que foram fixadas anteriormente e que agora elas se desdobram em 2023. O jogo é jogado, não importa se goste ou não, ele ocorrerá. Veja, eu quero lembrar outra coisa a vocês. Em 2020, apesar do Brasil e do seu governo à época não querer, a agenda exterior, o impacto da agenda internacional, né, tomou conta do nosso país e em poucos meses todos estávamos sujeitos às regras daquela crise de saúde que veio de fora para dentro. Então, quando você pensa em Brasil, você não pode desconsiderar, tá certo? A questão geopolítica mundial, porque é uma agenda que está sendo implantada e o Brasil é um pedaço dessa agenda. Um pedaço importante, mas um pedaço dela. E os eventos que se desdobram a nível mundial têm o seu enfoque local. Então, é por isso que lá, numa entrevista que eu dei há um mês e meio, talvez, ou 2 meses atrás, eu comentei sobre o que aconteceria. Eu falei, olhe para o que aconteceu antes nos Estados Unidos. Os dominadores globais, eles são muito previsíveis, desde que você os conheça, desde que você os compreenda, desde que você entenda o jogo, fica muito previsível. Então, em 2023, nós teremos, sim, catalisadores poderosos, porque o jogo está se antecipando, como eu já disse, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, para aqueles que querem entender. Okay? A dívida americana continua estratosférica e crescendo a cada dia mais. Né? Os bancos centrais estão tendo vários problemas, inclusive o Banco Central da Suíça. Né? Essa situação de excesso de liquidez, combinado com uma agenda que suprime as fontes de energia, obviamente, vai redundar em mais problemas. O checkmate global financeiro tem alta probabilidade de ocorrer ao longo deste ano. Nós temos aí questões de variáveis exógenas, então 2023 será um ano desafiador. É necessário que você compreenda como essas coisas acontecem para que você entenda o jogo local, o jogo que se desenrola no Brasil, porque não há, neste jogo brasileiro, nenhuma novidade. As armas geopolíticas são as mesmas, os movimentos são os mesmos que já foram usados em outros lugares. A maneira de atuar, o modus operandi, é o mesmo. Então, claro que cada um está tenso, né? Porque estamos num ambiente extremamente instável, com regras flexíveis, digamos assim. Não é? E vocês também vão compreender que ao longo dessa live eu terei que ter uma certa prudência com as palavras, a fim de transmitir a vocês informações do jogo geopolítico mundial,
mas tendo os cuidados necessários. Se vocês revisarem os vídeos do canal, e eu vou repetir isso a vocês, nos 111 vídeos que foram gravados na série Checkmate Global de lives, que começou o canal em maio de 2020, nas lives, nas apresentações, nos vídeos gravados, e nessas lives, que é a 17ª, se você somar tudo, são mais de 150 vídeos na área aberta. Se você revê-los, se você pegar esse contínuo, a sequência dos vídeos, observar tudo aquilo que eu disse em cada um deles, observar como os eventos se encadeiam facilmente, você vai prever os próximos passos. Por quê? Volto a dizer, há uma lógica no jogo, ok? E lembre-se das premissas do canal. Eu sempre disse a vocês, uma das coisas importantes para os dominadores globais, dividir para governar. Vou repetir, dividir para governar. O que foi feito no Ocidente? Não foi dividir para governar? Colocando questões de raça, de sexo, de questões sociais, todo tipo de motivo para dividir. A agenda nunca foi convergente para unir as pessoas. Ela sempre foi divergente, colocando, então, pretos contra brancos, ricos contra pobres, homo contra hétero, esquerda contra direita, enfim, dividir para governar. E os líderes do Ocidente, de uma forma consciente ou inconsciente, foram manipulados e, de uma forma consciente ou inconsciente, colocaram em andamento esse conceito fundamental dos dominadores globais, dividir para governar. Todos os países do Ocidente, Europa, América do Norte, América do Sul, Central, etc., todos eles estão fragmentados, polarizados, ideologicamente, radicalizados. Isso não é casual. Isso é uma máxima, dividir para governar. E volto a dizer, os líderes desses países, de forma consciente ou inconsciente, trabalharam para implantar esta máxima, dividir para governar. Ok? Foi fundamental isso para enfraquecer a soberania dos países do Ocidente. E essa polarização, essa radicalização, esse ambiente de antagonismos, cria, então, pré-condições para o jogo dos dominadores globais. Esse ambiente foi criado. Lembre-se de outra máxima do canal. Só se desilude quem se ilude. Aqueles que estão desiludidos é porque se iludiram. Tenham tranquilidade na análise. Lembre-se de outra coisa que eu tenho dito. É fundamental ser imparcial para que você possa ter uma análise desapaixonada. Somente uma análise desapaixonada, técnica, imparcial, pode levar você a ver o jogo, como ele ocorre, ver os movimentos que já se passaram e se antecipar aos movimentos que virão. A finalidade do canal, quando eu o abri em maio de 2020, basicamente foi transmitir a vocês informações sobre o jogo para que vocês pudessem se antecipar aos movimentos. Eu já falei isso, salvo engano, na live 16. Se vocês estudaram e reviram os vídeos do canal, vocês vão ver que o modus operandi é muito claro. Vocês vão ver que todas as evidências estão aí, que inclusive eles anunciam o que vão fazer. E dada a antecipação da finalização do jogo ou sua mudança de fase, eles precisam agora de catalisadores, os DGs, precisam de catalisadores mais fortes, catalisadores mais impactantes, que deem um resultado mais rápido. Lembrem-se do que são catalisadores, eu já disse, eventos de impacto profundo, global, que levem as pessoas a sair da sua zona de conforto, provocando medo, ansiedade e até pânico naqueles que estão menos preparados. Ok? Esses catalisadores criam as pré-condições onde você abre mão
de tudo, dos seus direitos, para que você possa voltar à zona de conforto. E essas pré-condições geram, então, o checkmate global. 2023 é um ano estratégico, onde eles vão implementar ao máximo esses catalisadores, porque eles precisam solidificar as pré-condições o quanto antes. É por isso que vocês veem os movimentos e as jogadas sendo tão rápidos, inclusive no cenário local brasileiro. Em 11, 12 dias já transcorridos deste ano, vejam tudo que já mudou no Brasil em 11, 12 dias. Pensem em dezembro e pensem agora. Vejam como tudo está muito rápido, mas volto a dizer, totalmente previsível. Porque esse roteiro, essa agenda já ocorreu e já foi feita em outros lugares. Entenderam? Então, lembrem-se do que eu tenho dito. Dividir para governar. Vejam se não é isso que aconteceu. Vejam se criar esse jogo de antagonismos não foi isso que aconteceu. Vejam se esses catalisadores não foram impulsionados. E observem o cenário, ok? Mais uma vez, lembrando, só se desilude quem se ilude. Revejam os vídeos do canal. Há muito conhecimento lá, inclusive nas entrelinhas, para esse período agora, em que se desdobrarão as consequências daquele período causal. Estamos aí em 3.000 pessoas ao vivo e crescendo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu vou começar, então, agora a responder as perguntas dentro das possibilidades, naturalmente, porque são aqui já centenas de perguntas. Eu vou tentar buscar aquelas que possam atender, que sejam perguntas que possam atender a mais pessoas ao mesmo tempo, ok? Eu peço a vocês um pouquinho de paciência. Obviamente, eu não conseguirei atender a todos, não só em função do tempo, mas também em função do volume grande de perguntas, né? São mais, agora já estamos chegando a 3.170 pessoas ao vivo. É muito importante que vocês compreendam o jogo, o modus operandi, a motivação, os objetivos. E aí vocês não terão surpresas nas próximas semanas e meses, ok? Lembrem-se também que eu já comentei das variáveis exógenas, ok? Que são muito importantes na finalização ou mudança de fase do jogo. Teremos um novo líder político da resistência no Brasil. Nós não tivemos políticos líderes ainda da resistência no Brasil, ok? Mas nesse momento, vocês sabem que não existe vácuo de poder, ok? Eu não estou falando de cargos. Outra coisa importante que eu já comentei: o cargo, o diploma, quando você é eleito, te dá o direito de exercer o poder. Não quer dizer que você saberá fazê-lo, ok? Não quer dizer que você saberá exercer o poder. Muitas pessoas que têm muito poder não têm cargos públicos. E outros que têm cargos não têm poder. Não tem nada a ver a relação, não é uma relação direta, poder e cargos, ok? Então, nesse momento instável no nosso país, naturalmente há um vácuo de poder, há um vácuo de lideranças que poderá propiciar o surgimento de novos protagonistas. É muito daquelas pessoas que estão aí colocadas, potenciais líderes, entenderem esse momento e lerem o ambiente político, né? Terem bons assessores que possam traduzir para eles o que está acontecendo e eles, então, colocarem-se com um perfil adequado para preencher esse vácuo que está acontecendo hoje. Não existe na história momentos de vazios de poder longos, ok? Então, esse é um momento que nós estamos vivendo, este vazio, e talvez, creio eu, surgirão novos personagens, ok?
Existem alguns temas aqui, eu quero lembrar que nós aqui vamos focar geopolítica a nível mundial, ok? Então, há alguns temas que não são desse cenário aqui, alguns são mais ligados à comunidade fechada. Aqui nós vamos ficar adstritos às questões da geopolítica convencional. Não, vocês não precisam adiar nada. A Flávia pergunta o seguinte: professor estimado, meu marido precisa fazer uma cirurgia no quadril. O que o senhor nos aconselha neste momento? Devemos esperar um pouquinho, que é compreensível, ou fazer imediatamente? Flávia, se há necessidade de fazê-lo, não há nenhum motivo pelo qual vocês devam adiar agora, ok? Eu acredito que aquilo que precisa ser feito, façam, né? Não há problema nenhum. Eu agradeço a Heloísa, aqui a Heloísa faz uma ponderação, né? Boa noite a todos, muito obrigado, professor, por mais essa live e por seu equilíbrio, sensatez e inteligência nas suas informações. Gratidão à família. Eu agradeço também a você e agradeço a todos aqueles que estão aqui no canal, passamos agora de 3.500, né? E lembrando sempre que nas nossas ponderações vocês vão ver, né, uma análise sempre tranquila, dos fatos dentro de uma lógica do checkmate global. Eu, inclusive, já falei para vocês de construção de cenários, já falei para vocês das técnicas que nos levam a visualizar esses cenários através de fatos portadores de futuro, através de dados que passam por uma técnica de análise de dados e depois geram blocos de informação que passam por uma matriz de decisão para gerar cenários prospectivos, ok? Isso é importante ficar claro que nós seguimos uma visão, uma técnica para poder entender o jogo e visualizar o que está por acontecer. A Lúcia pergunta assim, obrigado, Lúcia. Professor, boa noite. Como ficarão as finanças das pessoas no caso dos dominadores globais conseguirem fazer o reset financeiro e, no caso da resistência, fazer o reset? Lúcia, quanto a essas questões financeiras e as demais, não só essa, eu já falei para vocês sobre as medidas acautelatórias. Medidas acautelatórias de cunho material, emocional e mental, né? Não adianta ter só a questão material e estar com a mente conturbada ou emocionalmente instável, ok? Adotem as medidas acautelatórias, que eu já falei mais de uma vez, e não se preocupem, ok? Se não há necessidade de você ter muitos recursos no banco, não os tenha, né? Até porque hoje, com juros atuais, nem vale a pena ter dinheiro aplicado, né? Não compensa. Você tem aí outras opções de investimento, como metais e como imóveis, desde que qualquer investimento em imóveis passe por um bom escrutínio quanto à liquidez, quanto à viabilidade, quanto à valorização, ok? Outra colocação, agradeço, Lúcia. Professor, o mundo multipolar, que parece que está sendo desenhado ultimamente com China, Rússia, Brasil, Irã e outros, é uma ação dos DGs ou da resistência? É uma resultante, Lúcia. Okay? O que acontece? O plano dos dominadores globais embute, além de uma despopulação, ele embute a redução da soberania dos países em detrimento, né, das suas populações e esse poder da soberania ir para instituições internacionais, seja a ONU, OMS, etc. Né? Como nós vimos aí, por exemplo, durante a crise de saúde, a OMS sobrepujava, inclusive, o Ministério da Saúde, dizendo o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Os dominadores globais, para consolidar a sua agenda, precisam que os países abram mão da sua soberania, seja ela parcialmente ou totalmente, e que esses poderes subam para institutos ou instituições internacionais que passariam a ditar o que vai acontecer ou não.
Por exemplo, no caso de um novo problema de saúde, né, haveria, por exemplo, uma decretação de emergência de saúde internacional. E aí ficaria sobrepujada a soberania do país em ditar regras nessa área. Então, esse é um exemplo apenas do que pode vir a acontecer. Inclusive, está tendo uma reunião a portas fechadas da OMS para reescrever certas normas internacionais na área de saúde. Muito bem. Em ocorrendo este cenário, o que ocorre, o que funciona hoje? Alguns países não aceitam abrir mão da sua soberania, ok? Esses países, sejam ele Índia, seja a Rússia, seja a China, seja do lado de cá, por exemplo, a Hungria, que resiste isso, a Turquia, que resiste a isso, agora a Itália, né? Alguns países não querem abrir mão dessa soberania, né? Que ela seja levada para organismos internacionais. Isso cria, então, uma vez que a União Europeia e os Estados Unidos foram desafiados a nível de poder militar e econômico e já não tem a hegemonia, isso leva de um mundo unipolar, onde os Estados Unidos era a única superpotência, né, para um mundo multipolar, onde agora há vários protagonistas, né, como China, Rússia, Índia, e o Brasil não no mesmo patamar que eles, porque o Brasil não tem poder armado, né? O Brasil não tem forças armadas a nível de predadores militares internacionais, né? São forças armadas que não têm armas de dissuasão, não têm armas efetivamente estratégicas. Então, esses países que estão desafiando essa agenda de levar a soberania dos países para instituições internacionais acabam criando um mundo multipolar. Muito bem. O The Great Reset, o checkmate global, ele está sendo jogado agora para ver a sua formatação, ok? Claro que, se for a formatação dentro do conceito dos dominadores globais, né, tudo vai passar por CBDC, moedas digitais, tudo vai passar por um grande controle, enfim, é aquela frase do Klaus Schwab aí, você não terá nada e será feliz, né? Se prevalecer uma outra visão, a visão antagônica da resistência, essas coisas não ocorrerão dessa forma e será mais uma redistribuição de renda. O importante agora não é isto. O importante agora é você fazer as medidas acautelatórias. Passamos de 4.100 pessoas ao vivo. O que é importante agora? O importante agora é que vocês adotem as medidas acautelatórias. Veja bem, volto. Qual é o comportamento mais racional quando você vê uma tempestade? Eu já falei isso mais de uma vez. Vem uma tempestade, nuvens escuras, você já está vendo a chuva, você já está vendo a chuva vindo na sua direção. Qual é o comportamento mais adequado? Ficar analisando a chuva. Será que ela vai chegar aqui agora, ou daqui a 5 minutos, daqui a 3 minutos? Será que é chuva mesmo? Não é? Ou você simplesmente pegar uma capa, um guarda-chuva, né? Procurar um local abrigado, enfim, tomar medidas acautelatórias. Eu acho que tomar as medidas acautelatórias, nesse caso uma capa, um guarda-chuva, um carro, um local abrigado, é mais prudente, porque em a chuva chegando você já adotou as medidas. É aquela história lá que eu já dei a parábola da represa. Nesse caso, então, não importa exatamente como o formato do checkmate global agora. O que importa é que você esteja preparado para ele. O que importa é que você tenha adotado as medidas acautelatórias. O que importa é que você, ao acompanhar a progressão do jogo, nessa analogia que eu estou fazendo, à medida que você vê que a chuva está se aproximando, você já está com a capa, o guarda-chuva, o carro disponível. Isso é o mais importante agora. Né? Por quê? Veja o que eu falei no início da live. Né? O importante é que você entenda o jogo, o seu objetivo, o seu modus operandi e possa se antecipar aos movimentos. Ok? Se antecipar aos movimentos para mitigar danos a você e a sua família. E a todos os seus, naturalmente. Essa questão, Luciana, é difícil de dizer, né?
o que nós tivemos? Nós tivemos um período de Covid, de uma política de Covid zero, né, lá na China, onde as pessoas foram mantidas isoladas, houve uma rebelião da população na China, né, e eles acabaram se rebelando contra isso. Na sequência, uma contaminação enorme, né, algumas cidades parece que estão chegando a 50% de contaminação lá na China, né? Esses dados variam, uma vez que o regime chinês é muito fechado, ok? E o Xi Jinping liberou o pessoal para viajar. Logo, estão chegando muitos visitantes ou pessoas vindas da China nos países europeus, Estados Unidos, etc., que quando fazem o teste estão dando positivo, né? Então, essa questão do alastramento está acontecendo, mas é muito difícil precisar, Luciana, como é que vai se dar essa onda, né? Se mais alguns meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Muito difícil precisar isso, né? Eu estou procurando, gente, questões que possa atender a todos, tá? Olha, com Barbosa, professor, quais as condições favorecerão a emergência no sentido de emergir, que ela está falando, ok? De novas lideranças que de fato hajam com capacidade de gestão. Com Barbosa, se você ler, se você estudar a história, você vai ver que nos momentos de dificuldade emergiram realmente novas lideranças. Por exemplo, antes da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill não tinha uma liderança proeminente, né? Já era conhecido e tal, mas não era uma liderança forte, proeminente. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se destacou e conduziu, né? É normal que em períodos de dificuldade, e nós estamos nesse período aqui, não só o Brasil, Estados Unidos, Europa, todos estão vivendo momentos muito difíceis. Lá nos Estados Unidos agora, né, a Câmara é de maioria republicana, o Senado de maioria democrata, se achou documentos do presidente Biden em 2 locais distintos. Esses documentos dele eram documentos classificados que não poderiam estar ali, tinham que estar no acervo do arquivo que é americano. Enfim, crises após crises, instabilidades após instabilidades, estão ocorrendo em todo lugar. Aqui ao lado, o Peru está vivendo um momento de estabilidade há muito tempo, né? A Europa, idem. Então, o que acontece? Nesses momentos de instabilidade, é que mais se faz necessário, né, que líderes com uma certa idiosincrasia, com certas características surjam. Talvez, numa outra situação, eles não surgiriam. Por exemplo, Winston Churchill, depois da guerra, deixou de ser aquele que estava à frente da nação, porque as características dele não eram, segundo, na época, o povo inglês entendeu, não eram as mais adequadas para tempos de paz, tempos de calmaria. Ok? Esse tipo, Fátima, até quando ficará João, Maria ou Alfredo, né? É imprevisível dado a instabilidade do cenário. Como é um cenário atualmente instável e muito dinâmico, volto a dizer, observe o que aconteceu em apenas 11, 12 dias do início do ano. Cenários muito instáveis e dinâmicos tornam mais difícil previsões precisas, assertivas, né? É normal, pessoal, que algumas peças sejam movimentadas para depois serem descartadas. Isso é da lógica do jogo. Uma outra coisa que eu quero colocar para vocês. É da lógica do jogo que quando você está numa outra perspectiva, olhando o tabuleiro de cima, ok? Você finja
faça um movimento que induz o seu adversário numa direção, quando, na verdade, você quer ir em outra. Isso é normal. Dissimulação é normal. Desinformação é normal. Sigilo absoluto é a regra, ok? E existe também a questão da estratégia da tesoura, ok? A tesoura. Você coloca duas peças que aparentemente são antagônicos, mas que se reportam à mesma pessoa, mas que eles aparentemente são antagônicos. De tal maneira que, quando uma das peças se desgasta demais, você tira ela do tabuleiro e fica só com aquela que você inicialmente quer deixar. E depois cria um novo antagonismo para ele. De maneira que as pessoas sempre imaginam que há uma alternância, que há um antagonismo, mas é a estratégia da tesoura, ok? Então, vocês terão que desenvolver muito discernimento. Eu estou evitando fulanizar, vocês sabem que eu não gosto de fulanizar, e estou evitando questões de ismos, etc. Eu estou dando para vocês o raciocínio dos dominadores globais, ok? Se vocês entenderem o raciocínio deles, quando vocês olharem os personagens, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, mesmo na arena internacional, em qualquer cenário, qualquer teatro de operações, ter essa estratégia da tesoura é conveniente. Quando um líder está se desgastando, um líder dos dominadores globais está se desgastando, você levanta outro que aparentemente se opõe a ele, ok? Para depois sacrificá-lo e ficar apenas com um. E depois levanta um outro para se antagonizar com aquele que ficou. Isso é do jogo há muito tempo, ok? Sim, a parábola da represa, Neuza, no vídeo 111, se refere à situação do planeta. Né? O planeta vem acumulando há muito tempo no cenário, eles vêm criando essas pré-condições como uma represa. Né? Vejam como está contaminado o ar hoje com frustrações, com divisões. Okay? Tem havido muita atividade solar, se relaciona sim. Eu já falei, o ciclo solar 25, o pico do ciclo solar 25 está se antecipando. Vocês sabem que o Sol muda os polos, o campo eletromagnético deles, né, os polos se invertem a cada 11 anos. Nós estamos tendo uma antecipação do pico do ciclo solar 25, e então estão havendo várias tempestades com ejeção de massa coronal. Ok? Além das medidas materiais já orientadas, que outras seriam importantes? As de cunho mental e emocional. Material que você já conhece, mas manter a calma, ter uma certa neutralidade, uma certa calma para analisar o momento, entender o movimento, ok? E ter uma certa imparcialidade para ser isento na análise é fundamental. Essa é uma postura psíquica do analista, daquele que observa o jogo de um prisma superior, não a nível de tabuleiro, se deixando levar pelas ondas do mar. E, do ponto de vista emocional, ter cuidado com a reatividade, ok? Não ser muito reativo, procurar a têmpera, procurar entender o que está acontecendo. É um momento em que as emoções estão à flor da pele, e muitas vezes isso pode, inclusive, não ser bom do ponto de vista da própria saúde, ok? É muito importante que vocês tenham cuidado nesse momento com as armadilhas que são naturais, né, que se caia devido à instabilidade reinante, né, de uma maneira geral, inclusive emocional. Okay? Obrigado, Marcos Grigolan. Obrigado, Atena, pelo comentário aqui, todos que estão fazendo comentários. Né? Eu vejo aqui algumas conversas entre vocês, e mais uma vez eu digo, é necessário que vocês tenham tranquilidade nesse momento, tá? É necessário que vocês entendam bem a situação.
Alda, isso é completamente normal. Alda diz assim, eu me iludi, acreditei que o povo fosse só um pouquinho mais inteligente. Não o que acontece é que é necessário conhecer também os bastidores, né, para que vocês não se frustrem, né? Tenham esperança sem expectativas, ok? Manter o otimismo é importante, muito importante manter um ambiente de otimismo, de esperança, mas não quer dizer necessariamente que você vai criar expectativas descoladas da realidade do jogo, não daquela realidade que você quer acreditar. O grande problema é a diferença entre como o jogo acontece e a realidade em que você quer acreditar. E naturalmente nós estamos vivendo também um momento a nível mundial e a nível local de uma grande psiop, uma operação psicológica, onde para se manipular as massas sempre se diz alguma coisa que é conveniente. Se dá uma nova data, um novo evento que vai acontecer. Olha, falta isso, falta aquilo. Não, vai ser depois, vai ser assado. Espera mais um pouquinho. Isso são características que quem conhece operações psicológicas sabe que é exatamente dessa maneira, né? Você dissuade, você desvia, você desvirtua, sempre criando uma nova expectativa, uma nova ilusão, ok? Em parte, sim, Marcos, né? Em parte, sim. Eu não vou ler em voz alta, mas em grande parte, sim, ok? De forma muitas vezes inconsciente, mas foi. Obrigado, capitão. Obrigado pela colaboração com o canal. Nós não podemos necessariamente, Mônica, pensar dessa maneira. Ela diz assim: difícil algum líder que resista à corrupção sistemática, né? Eu acredito que nós temos ainda entre o nosso povo pessoas com muita ética, moral, que ainda têm valores, né? E essas pessoas precisam, de alguma forma, poder influenciar o inconsciente coletivo. Nós não devemos generalizar conceitos, ok? Por exemplo, se você conhece uma pessoa de uma determinada profissão que não é honesto, não podemos generalizar que todos daquela profissão agem da mesma maneira, né? Da mesma forma, nós vimos nos últimos meses pessoas até onde todos depositavam uma grande esperança, né? Que pertencem a uma instituição secular, em que todos depositavam muita esperança, e os seus líderes, os que estavam no alto comando, agiram de uma forma desastrosa. Isso não quer dizer que toda a instituição tem problema. Significa que o seu comando, na parte mais alta, uma parte deste comando, infelizmente, não honrou a tradição que deveria ter honrado. Ok? Eu acho que não convém, Juliana. A Juliana pergunta assim: professor, o que acha das recomendações de sair do país? Eu acho que não é o momento, até porque não há muito para onde ir. Vamos fazer uma análise. Você iria para a Ásia? Aonde? O Japão, mais cedo ou mais tarde, estará engolfado num conflito. A Austrália, hoje, é um ambiente extremamente repressor. Você não iria para a China, para a Coreia, né? Tá bom. Então, vindo mais um pouquinho para seguir no caminho do Sol, indo de leste para oeste, para a Rússia, eu acredito que você também não iria. Para o Oriente Médio, às vezes não é uma boa opção, porque o Oriente Médio vive engolfado, né, em conflitos que, inclusive, estão ocorrendo agora, seja na Síria, seja
conflitos que não são guerras abertas, mas conflitos constantes que ocorrem no Iraque, no Afeganistão, no Irã. Então, eu não creio que o Oriente Médio seria bom. Bom, aí você pensa, bom, então eu vou para a Europa. A Europa está numa profunda crise econômica, uma inflação galopante, algum colapso nas linhas de suprimento, previsões de apagões, que eu já coloquei aqui, depois vou colocar outros, né? Então a Europa também é uma opção. Aí se você atravessa a África, talvez também não seja uma opção boa, né? Você pensaria na América do Norte, lá, com o que está acontecendo lá, né? Bolsões de pobreza, roubar até $950 na Califórnia não é crime, etc, etc. Canadá tem o Trudeau, que é um regime altamente opressivo também. Para a América Central e América Latina, então, assim, de uma forma geral, eu não vejo ainda motivos muito fortes, exceto uma situação particular de uma pessoa. Eu estou falando em termos gerais. Eu não vejo... passamos de 5.100 pessoas ao vivo. Muito bom, obrigado a todos vocês e parabéns a todos. Né? Eu não vejo hoje no globo, né, exceto, volto a dizer, se for uma situação particular sua, Juliana, que você esteja sendo perseguida, que haja uma questão pessoal, eu não vejo ainda nenhum motivo para sair do país. Até porque, se as pessoas boas saírem do país, ficarão os maus. E aí o país não terá nenhum futuro. Né? Terá um futuro, não terá futuro, não. Terá um futuro, sim, mas não o futuro que nós gostaríamos. Ok? Sim, todos vocês, de uma forma ou de outra, né, são a resistência aos dominadores globais. Ok? Desde que com sua postura, com a sua mentalidade, entendam o jogo, né, e joguem o seu pequeno pedaço no jogo, mas joguem adequadamente. Então, dentro desse conceito que eu acabei de responder, Odson, qual é o melhor país para se estar agora? Na minha visão, ainda é o Brasil. Ok? Tudo leva a crer que sim, Belotoc, Ateliê, o reset financeiro será esse ano? Tudo leva a crer que sim. Veja, eu falo em graus de probabilidade, ok? Existe um alto nível de probabilidade, uma probabilidade relevante e significativa de que seja esse ano, uma vez que as causas já colocaram as consequências em movimento, ok? Essa possibilidade existe, João Vitor, né? Nós tivemos uma tradição recente de muitos vices assumirem. O Itamar Franco assumiu quando houve o impeachment do Collor, né? O Temer assumiu quando houve o impeachment da Dilma. Então, vice-presidentes sempre são alguém que merece uma atenção, a fim de que nós possamos avaliar se a probabilidade de ele vir a se tornar o titular, ok? Depois desse período de 33 meses, a maior parte, Vanessa, das consequências terá causado uma transformação muito grande a nível de sistema econômico, financeiro, social, inclusive geológico, ok? Então, haverá uma modificação significativa, porque as consequências de tudo essa água que foi acumulada na represa, cujo dique rompeu, né? Essas consequências serão consequências bastante, digamos assim, sérias nos próximos meses, conforme eu falei. Okay? Obrigado, Cida Pena, muito obrigado. Aqueles que estão, Felipe, em ascensão, emergindo, que sejam da resistência, obviamente jamais poderão dar a entender isso ou se identificar, porque seriam dizimados.
né? Nós ainda vivemos num plano consciencial dominado pelos dominadores globais. Então, todo o jogo da resistência embute desinformação e sigilo, porque ao se identificar alguém da resistência em condições de fazer alguma mudança relevante, ele obviamente se torna um alvo, e um alvo elegível para ser anulado, ok? Então, obviamente, isso não é muito, digamos assim, prudente que ele se identifique como tal. Já começaram, né, a Arqueira? É um movimento de demissões nos Estados Unidos, bastante grande, e no Brasil ocorrerão também à medida que os dominadores globais implantarem os catalisadores a nível mundial. Esses catalisadores terão um impacto profundo no Brasil, seja a crise da dívida, que nós já falamos, né? Seja a questão da saúde, seja a questão bélica, seja a questão do colapso das supply chains, das linhas de suprimento. Todos esses catalisadores a nível mundial impactarão diretamente o governo brasileiro e o Brasil. E o mais interessante é que, ao impactar o Brasil e, claro, o seu governo e toda a nossa sociedade, e estando o governo brasileiro despreparado para lidar com esta situação que virá de fora, de uma agenda externa, isso, claro, pegando um governo despreparado, criará um nível de caos maior do que aconteceria se fosse um governo preparado, ou que pudesse se ajustar e se antecipar a ele. Crise de desemprego, demissões, Arqueira, a única maneira de você se preparar para isso é tendo reservas, ok? E se qualificando para novas profissões ou novas atividades, ok? Lembrem-se que existem, na minha visão, 3 regras para se lidar com dinheiro. 3 regras para se lidar com dinheiro. Primeira regra: sempre gaste menos do que ganha. O problema não é quanto você ganha só. Isso, claro, gera uma dificuldade. Mas o problema é quanto você gasta. Não adianta você ganhar 20 mil e gastar 21 mil. Uma pessoa que ganha 15 mil e gasta 14, economiza 1.000 por mês. Uma pessoa que ganha 7 mil e gasta 5, economiza 2 mil por mês. Essa capacidade de poupança maior, mesmo para quem tem um salário menor, é que define essa capacidade que ele vai ter de resiliência nesse momento. Quanto mais você consegue diminuir os seus gastos, melhor. Então, sempre gaste menos do que ganha. 2, sempre tenha dinheiro guardado. Sempre tenha dinheiro guardado. Gaste menos do que você ganha e tenha dinheiro guardado. E, por último, evite dinheiro emprestado. Evite empréstimos no país que tem um dos maiores juros do mundo. Eu estava olhando um outro dia o extrato do cartão, o juros anual é 329%. Imagina se você não pagar o cartão ou pagar ele parcialmente, o saldo que ficará lá sofrerá juros de 329% ou 325% ao ano. Ao ano. Então, volto a dizer as 3 regras que eu aconselho. Gaste menos do que ganha, sempre tenha uma reserva e não contraia dívidas. Ok? Bem-vindo aí o Ângulo, né? Que é um novo membro do canal. Ok? Depende, Cláudio, do nível desses novos líderes, né? Ele pergunta assim, o Cláudio, mesmo com o vácuo existente, novos líderes serão suficientes para a solução? Depende da qualidade desses líderes e do compromisso que eles tenham com o país, com a população, com as pessoas, e não
com outros interesses, sejam corporativos ou familiares. Ok? Eu estou procurando novamente perguntas que possam ser úteis a todos. A Piracicite para o Japão, obrigado, faz uma ponderação que o sistema de saúde, né, política, saúde, política e economia, sendo chutado por eles mesmos para trazerem suas novas soluções, despertar e se libertar desse domínio. Quando você compreende o jogo, você experimenta naturalmente já uma certa leveza, porque ainda que, por um lado, você perceba um jogo pesado, um jogo muito bruto, por outro lado, entendê-lo traz a você uma certa calma de saber que você tem possibilidade de linhas de ação que mitiguem os danos a você, ok? Isso é muito importante que você saiba passar por esta travessia com as medidas acautelatórias, praticando uma certa neutralidade, não é inação. Não confundir neutralidade com inação, ok? Mas uma certa neutralidade na análise desapaixonada para agir, sim, de uma maneira assertiva, ok? O Francisco diz que está revendo os filmes da série Star Wars e agora com uma nova interpretação após os ensinamentos que ele teve aqui no canal. Poderia comentar sobre o personagem Mestre Yoda? Mestre Yoda, né, dentro dos mestres da série, é aquele que mantém-se, né, leal. Né? Inclusive, o vilão, o personagem que é o vilão, ele era um mestre, né? Só que passou para o lado negro da força, segundo essa interpretação. Yoda não, mesmo sendo fisicamente pequeno, foi muito sábio e se manteve leal, inclusive se sacrificando em certos momentos para manter o roteiro do bem. Né? O Mestre Yoda é, sem dúvida alguma, uma inspiração para aqueles que querem ver os personagens atuais que podem vir a serem mais leais àquilo que se proporam. O grande problema, e eu sei que vocês sentem isso no seu coração, é que muitas pessoas que estiveram e estão em cargos de liderança, que galgaram uma posição para a qual houve muita expectativa, na verdade, eram seres humanos de superfície corrompíveis. A grande maioria dos problemas que a resistência sempre teve foram com estes seres humanos de superfície que, por motivos diferentes, sejam por coação ou por vantagens, benefícios financeiros, mudaram de posição. Ok? Olha, Nina, ela me pergunta qual a minha opinião sobre exopolítica. Obrigado. Né? Eu acredito, eu vou parafrasear aqui, eu não me lembro se era Carl Sagan, que se eu olhar para o universo inteiro, bilhões e bilhões de galáxias, de estrelas, etc., e só houvesse o ser humano nesse planeta, seria ilógico, irracional e, segundo esse adágio, que eu acho que foi Carl Sagan que falou, um tremendo desperdício de espaço. Não sei se foi ele ou outro, né? Aquele da cadeira de roda. Mas seria um desperdício de espaço absurdo. É ilógico. Logo, exopolítica eu acho que é uma área que vai crescer muito. O Pentágono tem, recentemente, divulgado muito material sobre os vídeos. Na última divulgação que eles fizeram, 327 eventos não puderam ser explicados, eu acho que eram 327, algo assim, né? Em torno disso, mas que fossem 30 já seria bastante, se fossem 100 já seriam muitos. Né? O Pentágono e várias forças aéreas têm divulgado material para aqueles que querem adentrar a esse métier, a esse assunto.
Boa observação, Paulo Herman. Né? Por que o rei e o peão estão na casa preta? Porque você está na casa dos dominadores globais. Ok? O rei escuro, caído na frente do peão branco, né? É uma simbologia bastante forte, que vocês podem olhar e extrair dali muitos ensinamentos, inclusive, né, da humildade diante da realeza, e se saindo vitoriosa ao final numa casa que você diz aí, porque aqui ainda pertence ao príncipe deste mundo, que são dominadores globais, ainda, por enquanto. Ok? Olha, isso vai de cada um, Campai, né? Eu falei que aquele estoque, né, seja de comida não perecível, água potável, dinheiro em espécie, remédios de uso continuado, etc., tudo aquilo que eu já falei, né, eu acredito que deve ser no mínimo para 90 dias. Nós não sabemos, mas é melhor você ter e não ficar sem do que não ter. Veja bem, você faz o estoque. A comida é não perecível. À medida que o tempo passar, você consome ela e repõe uma nova, mantendo o estoque e consumindo-a, ok? Então não há prejuízo financeiro, exceto um investimento, um aporte de capital inicial, né? Se você puder fazer para 90 dias, muito bem. Se você puder fazer para 120, para mais, melhor ainda, ok? Sim, Ivani, é isso, né? A Ivani diz que aprende muito conosco, mas tenho que puxar, ela não pode, tenho que puxar meu tapete, se deixar, coloco a emoção, a expectativa e a paixão me dominar, mas descobri com você ser ponderada. Esse não é um momento para paixões, né? Não é um momento adequado para essa manifestação, porque ela vai tirar você da sua estabilidade, ela vai tirar você da sua capacidade de analisar o jogo. Ninguém que está apaixonado consegue ter imparcialidade para fazer uma análise, ok? Svetlana, obrigado. Bom, meus amigos, eu vou já encaminhar para a finalização. Nós estamos com mais de 5.600 pessoas ao vivo e mais de 1 hora de live. Como eu tinha dito, eu iria. Obrigado, Adelan. Eu iria fazer mais lives com vocês. Eu pretendo fazer pelo menos uma por mês, talvez mais. Ok? Obrigado, Daniel, também. Tá? Sim, a situação no México. Boa colocação, Daniel. O México hoje é dominado por alguns cartéis, né? Nova Geração Calixto, né? E alguns outros, e ele está instável exatamente pelo domínio desses cartéis de drogas que se espalham hoje pela América Latina inteira. O PCC no Brasil hoje é uma grande multinacional, atua em mais de 7 países. Né? Então, a situação no México é difícil, o Estado tem dificuldade de controlar, inclusive em muitos pedaços do México, os cartéis controlam. Foi o filho, né, do El Capo que foi preso e gerou essa instabilidade inteira. E esses cartéis mexicanos também já estão começando a atuar no Brasil, ok? Em associação com os grupos locais. Então, essa é uma situação que, infelizmente, vem se aproximando muito rapidamente do Brasil. Tá? Na verdade, existe uma tendência, se for seguirmos nesse caminho, do narcotráfico ter um grande domínio sobre a América Latina. Né? Juliana, obrigado. Se nós considerarmos, nisso que eu estou falando, o histórico da Colômbia, do México, Venezuela, onde já existe o envolvimento do próprio Estado, né, com eles. Ok? Muito bem, amigos. Eu gostaria que vocês, então, eu vou finalizar, mas antes de tudo, o que é importante deixar de mensagem para vocês? Nós estamos vivendo um momento instável a nível global.
onde o Brasil é um cenário local que reflete a instabilidade global. Os dominadores globais vão jogar os seus catalisadores, isso é inevitável, né? Eles vão recrudescer mais ainda o jogo, porque o jogo está sendo antecipado e eles têm pouco tempo. Notem a pressa das pessoas em jogar. Notem a pressa que está havendo no Brasil em fazer as coisas, né? Como nesses 12 primeiros dias, parece, né, todo dia é uma novidade. Por quê? Porque os dominadores globais estão colocando muita pressão sobre os seus peões, sobre as suas peças, porque o jogo foi antecipado e eles precisam correr com seus movimentos. Eu já falei disso para vocês. Como eles precisam correr com seus movimentos, os dominadores globais, eles estão pressionando as peças e a grande parte dessas peças sequer sabe que é manipulado, é só um nécio, um tolo que é motivado por outras coisas, mas eles vão pressionar para que os catalisadores sejam jogados rapidamente, ok? Então, esperem que, com certeza, infelizmente, haverá uma pressão psíquica muito forte, uma pressão emocional muito forte, num ambiente instável. Por quê? Porque é um pré-requisito do jogo. Eles precisam antecipar os seus movimentos, uma vez que o jogo está se acelerando muito rapidamente. O que você precisa fazer? Você precisa tomar as medidas acautelatórias, ter informações de qualidade e mitigar seus riscos. Não há nada mais que você possa fazer, exceto desenvolver o discernimento através de informações de qualidade, ok? Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Eu quero agradecer a muitas pessoas aqui que fizeram contribuições ao canal. Eu estou passando aqui, estou vendo uma quantidade enorme, mas que, como eu disse, não é possível para mim responder e atender a todos, ok? Quanto mais eu movo o chat para baixo, novas mensagens aparecem e é inviável para mim, ainda que eu ficasse aqui 4, 5 horas, poder atender a todos. O que é importante como mensagem para vocês é que o jogo é jogado você querendo ou não. Compreender o jogo é uma opção, as informações estão disponíveis. E somente isto poderá fazer você mitigar os danos a você e à sua família e aos seus. Okay? Se iludir não é uma opção. Se iludir, criar falsas expectativas, só vai te levar à frustração. Isso não é uma opção adequada. Se você entender o jogo, entender que a resistência também trabalha com desinformação e sigilo, uma vez que ela não pode mostrar os seus objetivos, como assim de uma forma nítida. Eu já dei o exemplo do desembarque na Normandia, ok? Se você entender tudo isso, mas entender a lógica do jogo, você vai ver como ele é altamente previsível. É um jogo, vou repetir, é um jogo altamente previsível. Tenham cuidado com a desinformação, tenham cuidado com aqueles que na internet ficam estimulando certas coisas apenas para ganhar likes ou dinheiro, e tenham sempre à frente o discernimento. Apenas o discernimento e a informação e a análise imparcial vai fazer com que vocês possam tomar as decisões que vocês precisam tomar neste momento e nos próximos dias, semanas e meses para se proteger nessa travessia. Se proteger não quer dizer abrir mão das suas convicções, nem ser apático, nem ser covarde, nem ser desleal com a sua própria consciência. Mas significa entender o jogo e jogar com inteligência, com sabedoria, colocando à frente o discernimento e deixando as emoções num segundo plano quando não for conveniente tê-las. Lembre-se do que diz Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo
me convém. Nós estamos numa travessia. Às vezes se perde algumas batalhas para se ganhar a guerra. Tenha sabedoria na análise. Tenha cuidado com infiltrações. Tenha cuidado com aqueles que entram apenas para dividir, para gerar desarmonia. Mantenha-se calmo, mantenha-se no caminho. E, antes de tudo, tenha esperança, mas sem vãs expectativas. Um grande abraço a todos vocês, tudo de bom e nos vemos em breve. Tudo de bom para todos vocês.